passados aí os confrontos de ida da Copa do Brasil, semana que vem teremos os jogos de volta nos dias 11 e 12 de setembro. Então, eu estou aqui para tentar de novo sondar o que será que vai acontecer nesses 4 duelos restantes, lembrando novamente algumas questões aqui. O tarô não é uma ciência exata, então aquilo que sair aqui eventualmente não quer dizer necessariamente que vá ocorrer naquele dia. Eu tô acessando as energias dos jogos do dia 11 e do dia 12 de setembro, hoje no dia 4 de setembro. Tem muitos fatores que estão inseridos também no contexto, como inconsciente coletivo, livre-arbítrio, uma série de outras coisas. Então, aqui é só uma tentativa de prever alguma coisa. Não sou responsável nem por resultados que efetivamente casem com o que eu estiver passando aqui nos vídeos, e nem por resultados que não casem com aquilo que acontecer aqui nessa tiragem, tá bom? Então vamos lá saber o que dizem as cartas sobre o confronto entre Corinthians e Juventude pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, que vai ser lá na Neoquímica Arena. Quero saber qual vai ser a energia do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena no próximo dia 11 de setembro de 2024. Nossa, 4 cortes. Normalmente só corta 3. Nossa, gente. Vamos lá. Energia do jogo. Já começamos com a justiça invertida. Em seguida a gente tem o 9 de copas também invertido e o cavaleiro de espadas. Justiça invertida, gente. Não precisa nem ser taróloga, né? Irresponsabilidade, injustiça, uma falta de honestidade, enfim. Muito óbvio. O 9 de copas invertido, ele vai falar sobre aquela situação de você tomar cuidado quando você olha para a grama do vizinho desejando que aquilo seja seu. Por quê? De repente, a grama só é verde porque tá no quintal do vizinho. Porque no seu não vai ser tão verde assim. Muito cuidado com aquilo que você deseja, porque você pode alcançar. E aí não significa necessariamente que seja exatamente da forma como você esperava que fosse. E aí, por fim, a gente tem o Cavaleiro de Espadas, que fala de um momento de transição e de transformação. E que é preciso muita estratégia e muita disciplina. Mas, para evitar que isso faça com que a pessoa se perca. Porque, de repente, pode acabar assumindo desafios muito maiores do que ela está preparada para enfrentar. Como que eu leio isso? Cara, inevitavelmente, a justiça é invertida. Juiz está envolvido, né? A arbitragem. Nesse jogo vai ter alguma questão aí. Quanto à história de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde, de repente, vamos supor, nesse caso específico, como a gente teve um jogo de ida em que o Juventude saiu vitorioso, entendo eu que de repente o Corinthians esteja olhando para o Juventude e falando assim: nossa, eles estão com a vaga para a próxima fase, mas quem que o Juventude pode pegar na próxima fase que não vai complicar a vida dele? Entendeu? Não sei. Eu só consigo ver uma interpretação por esse lado. E no caso do Cavaleiro de Espadas, eu acho que caberia tanto para um quanto para outro. De repente, o Corinthians chega com sangue nos olhos e efetivamente avança para a próxima fase. Quem que o Corinthians vai pegar na próxima fase? Que tende a ficar um pouco mais complicado, né? Conforme você vai passando, né, de fase, entende-se que são os melhores times que vão ficando para o final. Mas, enfim, o que eu vejo aqui é que para esse jogo, o que vai ditar mesmo é a estratégia e o foco, a determinação, a obstinação, vamos dizer assim. Vamos ver qual vai ser a energia do Corinthians para esse próximo dia 11. Gente, e assim, o que eu acho mais legal é que todos os confrontos, né? Em 2 o placar foi de 2-1 e em 2 o placar foi de 1-0. A vantagem de um gol não significa absolutamente nada. Então, assim, não tem nada fechado, cara. Todos os times têm que ficar com um alerta ligado aí, porque não tem nada definido. Se tivesse algum placar muito elástico, a gente até poderia dizer que, nossa, é mais provável que um ou outro, mas não tem essa. Ah, corta o lenga-lenga, como que vai? Esporte Clube Corinthians Paulista. 1º de setembro de 1910. Quero saber qual vai ser a energia do Corinthians perante o Juventude no próximo dia 11 de setembro de 2024, no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Imperador, o Sol invertido, o Diabo invertido também. O Imperador fala sobre uma situação de ter muita estratégia, muito foco, muita determinação,
Não deixar que a emoção tome conta. O Sol invertido fala sobre uma situação de pessimismo, alerta para evitar esse tipo de sentimento pessimista, negativo. E por fim, o Diabo invertido, ele vai trazer uma noção de autoaperfeiçoamento. Tá certa essa palavra, gente? Eu não sei se eu fiz um neologismo, mas eu acho que não. Uma necessidade de se aperfeiçoar. Jornada de autorreflexão. A necessidade de abrir mão de hábitos antigos que não são mais favoráveis, que não estão auxiliando em nada para você evoluir. Então, como que eu vejo tudo isso? O Corinthians precisa adotar uma postura muito mais prática, estratégica, com muito mais foco, e não ficar pensando que o resultado que teve lá foi uma derrota. Não se prender nesse pessimismo, até porque vai decidir em casa, e todo mundo sabe que o Corinthians, com a torcida, ele se torna muito mais forte. De repente, na carta do Diabo invertido, seja uma necessidade de abrir mão de algum esquema tático, que eventualmente o treinador entenda que é o ideal, mas de repente não tá surtindo tanto efeito. Eu vejo por esse ângulo. Vamos ver o Juventude agora. Esporte Clube Juventude, 29 de junho de 1913. Quero saber qual vai ser a energia do Juventude para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil no dia 11 de setembro, perante o Corinthians na Neoquímica Arena. A Rainha de Copas, o 2 de paus invertido e o As de Copas. A Rainha de Copas fala sobre um momento de intuição, lealdade, criatividade. Em seguida, a gente tem o 2 de paus, que vai falar sobre um apego a crenças passadas, antigas, velhos medos, o que faz com que o potencial da pessoa não seja alcançado, aproveitado, por conta do medo de sair da zona de conforto. E no fim, a gente tem o As de Copas indicando prosperidade, criatividade e esse tipo de coisa. Então, a questão do Juventude em si, ela vai passar muito nesse jogo pela criatividade e não ficar apegado ao medo de sair da zona de conforto. Talvez arriscar um pouco mais, que a gente sabe que é muito delicado jogar na Neoquímica Arena e arriscar sair da zona de conforto, sendo que o Juventude carrega uma vantagem. Tudo bem, é de um gol só e não tem nada garantido. Me parece que se o Juventude ousar sair da zona de conforto, isso pode render bons frutos para o Juventude. Enquanto isso, o Corinthians precisará ser estratégico e evitar o pessimismo. Um jogo com arbitragem nos holofotes em algum momento e ir em busca do resultado. Me parece um jogo bem aberto, pode dar qualquer resultado. Também não consigo afirmar se vai para pênalti, se alguém define a vitória no tempo regulamentar. Não sei dizer, mas tá bem aberta a possibilidade aqui. Pode acontecer de um tudo nesse jogo, na realidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem interpretações diferentes, por favor, fiquem à vontade para compartilhar aí nos comentários, desde que seja com respeito. Lembrando novamente que eu não tenho nenhuma responsabilidade por nada que aconteça exatamente como saiu aqui, ou de forma totalmente diversa do que saiu aqui. Afinal de contas, eu estou acessando as energias no dia de hoje, 4 de setembro, para os dias dos confrontos, que são dia 11 e dia 12 de setembro, tá? Muita coisa envolvida, inconsciente coletivo, livre-arbítrio, emoções dos jogadores, decisões particulares, eventuais lesões, eventuais indisposições ou qualquer coisa do gênero. Não se sabe. Mas de qualquer maneira, espero que tenha sido aí um bom entretenimento aí para vocês. Se tiverem alguma sugestão de tiragem que vocês queiram para eu abrir de qualquer time, de qualquer situação, pode deixar a sugestão, que assim que possível farei a leitura, tá bom? Muito obrigada e, por favor, não briguem comigo por eventuais leituras que tenham saído aqui. Só acesso às energias e interpreto o que as cartas me trazem e traduzo aí para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.